A bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, feito do cabelo ao vento. E o sol clarando nossas roupas no varal. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, vem. Eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio os sinos das catedrais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Bem-vindos ao Papo Acadêmico 2020. A pele deixou. Eu lembro da moça bonita na praia de Boa Viagem. A moça no meio da tarde no domingo azul. Azul era velho, beijo era bela da tarde. Seus olhos azuis uma tarde, na tarde do domingo azul. A bela e deixou era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi o primeiro. Mas pele beijou, no azul viajava. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde do domingo azul. Pele deixou, pele deixou. A Bela deixou era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro. Mas Bela deixou no azul viajar. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde do domingo azul. Bela deixou. Girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol, oh, morena, todos meus. Eu tô vendo todo mundo cantando aí, viu? Ah, meu gênio, meu lençol, desço pra rua, sinto saudade, gata selvagem, sou caçador, morena, flor do desejo. Ai, meu cheiro, Papo Acadêmico. Muito bem, parabéns, pessoal. Que maravilha, né? Iniciar o Papo Acadêmico dessa forma. Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite. Nós estamos na primeira edição do Papo Acadêmico, né? Essa iniciativa que partiu de vocês, estudantes, né? Encabeçada pelos estudantes queridos que vão conversar hoje conosco, a Maria do Socorro Aguiar, o Rafael Davi Arantes e a Marília Fernandes, né? A gente vai conversar sobre as experiências deles com pesquisa. A ideia aqui é poder conhecer um pouco de como foi a trajetória
deles e que vocês, estudantes, se vejam representados e refletidos nessa trajetória, né? Talvez alguns ainda não tenham chegado nesse momento, talvez alguns já estejam se debruçando sobre a pesquisa, fazendo um trabalho de conclusão de curso, ou na iniciação da pesquisa, ou nas atividades em geral da monitoria ou das disciplinas, né? Mas o fato é que a pesquisa faz parte das nossas vidas. A pesquisa serve para dar resposta a problemas que nós temos, né? Quanto mais a sociedade traz problemas, então, mais se faz necessário que as pesquisas tragam bons frutos para que esses problemas tenham respostas positivas para nós, né? Então, conversar sobre isso é muito necessário, tanto para a nossa sociedade como um todo, mas especificamente porque a gente está dentro de uma formação, dentro de um curso que exige isso de um modo formal, né? E vai trazer, então, exigências formais também para que isso aconteça. Devemos pensar nisso de uma forma conjugada, tanto como uma exigência, então, se é necessário, precisamos fazer para que a formação da gente se perfaça, né, e se perfaça bem, mas também a gente deve pensar isso como ter um caráter orgânico dentro da nossa vida. Tanto pessoal, como eu disse, serve para responder problemas e a gente convive com eles na sociedade, mas especificamente também profissional, né? Nós, como profissionais, vocês, quando forem egressos, nunca vão deixar de pesquisar, nunca vão deixar de ter que precisar se engajar em compreender pesquisas, né? Vocês vão fazer do ofício de vocês necessariamente um articulador das respostas encontradas pelas pesquisas de outros ou de vocês, né? Então, é muito importante que a gente converse sobre isso e ninguém melhor do que vocês próprios para conversar com vocês sobre como é esse contato, né? Então, o propósito de hoje foi justamente esse, né? E foi pensado, eu tenho uma mínima colaboração, só de ter sido interlocutor e funcional hoje como moderador, mas a ideia veio toda desses 3 queridos estudantes, e como eu falava no início, a ideia é que floresça e que outras edições surjam a partir dessa primeira iniciativa. Todos vocês que estão aqui, inclusive, podem pensar em coisas semelhantes, né? A nossa ideia é que isso nasça de modo orgânico de vocês. Então, é muito bom ver os presentes, eu agradeço muito a presença de vocês. Está sendo gravado, depois a gente vai compartilhar com a comunidade acadêmica como um todo. E, ao final, como disse, vou compartilhar aqui no chat também o formulário de presença, para que vocês constem terem assistido de maneira sincrônica o nosso momento de hoje. Então, a estrutura de hoje vai se dar da seguinte maneira: cada estudante vai ter um tempo, 15, 20 minutos, para conversar sobre a sua experiência. E, ao final, então, a gente faz um encerramento, não é? Eventuais dúvidas ou comentários que vocês tenham, por favor, coloquem aqui no chat, porque a gente pode, na transição de cada fala deles, levar esses comentários para eles, certo? Mas peço que não abram o microfone, tanto por conta de ruídos eventuais na gravação, quanto por conta do fluxo de cada apresentação deles, certo? Então, a gente vai iniciar com a Maria do Socorro Aguiar, que certamente todos vocês conhecem, não apenas os que estão aqui hoje assistindo de maneira síncrona, mas esse vídeo certamente vai circular bem, quiçá viralizar, como dizem, e eu tenho certeza que todos que tiverem acesso a ele vão dizer: eu conheço, sei quem é. Então, Socorro, obrigado, viu, pela presença e pela ideia trazida. Fica à vontade. Boa noite, professor Pedro, professora Cora. Desde já, agradecemos a confiança em fazermos parte desse momento ímpar da FIP, no primeiro Papo Acadêmico 2020, tendo como iniciativa, e sendo a iniciativa também, e grande incentivador, professor Pedro, o nosso orientador. E a cada um, assim, aquele grande abraço, que esse é um momento de diálogo, é um papo, não é, gente? E é importante a gente fazer isso. Bom, por que elaborar um projeto de pesquisa? A gente se pergunta muito, né? Mesmo aquelas que já elaboraram, já fizeram uma outra graduação. A pesquisa, gente, é a atividade de produção de conhecimento. A pesquisa tem alto grau de importância para a sociedade e deve ser de grande entusiasmo a pesquisa. A produção do conhecimento é essencial para a formação de uma sociedade consciente de seu próprio papel no mundo
a pesquisa se torna uma ferramenta fundamental para a formação de um conhecimento verdadeiro e, consequentemente, nos permite trilhar sobre o universo, o mundo da sabedoria, bem como proporciona buscar por novas verdades, que a leitura, a pesquisa e o conhecimento são essenciais no nosso universo acadêmico. Continuando ainda, a pesquisa em si precisa ser planejada. É necessário que se monte um projeto de pesquisa. Quando falo em projeto, falo de planejamento daquilo que eu quero fazer, da minha pesquisa. É uma prévia apenas do que quero fazer e seguir adiante. É uma trilha. Bom, eu estou encarando que o meu projeto de pesquisa, ele está implícito no meu projeto de vida. Portanto, abracei, assim, com determinação, o que pretendo alcançar, tendo como grande aliado na minha vida a gestão do tempo. E a gestão do tempo, ele não veio na mágica, ele não veio apenas na imaginação. Ele veio de uma experiência do projeto de vida da FIC, que nós participamos. E um dos primeiros encontros, no ano passado, foi exatamente com o professor Hernandes, ele trazendo para nós como gerenciar, como trabalhar essa questão do tempo, que é muito importante. Como valorizar, como priorizar as nossas demandas. Então, gente, é importante a gente pensar, quando a gente pensar em projeto, a gente pensar, de fato, nesse tempo, na construção do tempo, porque quando a gente perde tempo, a gente, consequentemente, vai perdendo tudo, vai se diluindo e vai se esvaziando. Então, eu trouxe nesse primeiro momento a importância do projeto de vida. E, graças a Deus, a nossa faculdade, a gente tem esse grande privilégio, essa grande graça, esse grande valor, que trabalha com o projeto de vida, e para o estudante ainda que não conseguiu participar, vai a dica, participe, porque você terá grandes ganhos também para o projeto de pesquisa. Bom, como está sendo o meu percurso? Para chegar ao projeto de pesquisa, o percurso vem do ensino, da aprendizagem, que é a bússola determinante para a competência do conhecimento. Se não houver o ensinamento, se não houver a aprendizagem, a gente não chega a essa competência do conhecimento. O projeto não acontecerá. Então, é importante a gente compreender esse momento, Busquei no direito de família, bom, já estou entrando já na minha experiência, o tema. Quando eu digo busquei no direito de família, quer dizer, essa experiência já vem de onde? Do ensino e aprendizagem, Eu já detectei esse movimento, já está em movimento. Busquei o tema alienação parental. Trazer os reflexos do abandono afetivo nas causas de crianças e adolescentes. Bom, priorizei o ensino, mas priorizei a aprendizagem,
detectei no ensino-aprendizagem a competência para já focar, já identificar o tema que eu quero. Quer dizer, foi necessário esse caminho. E esse caminho veio da gestão de um tempo, né? A prioridade do tempo. Daí, fui construindo, gente, com o ensino, né? Com o projeto, a primeira parte do projeto de pesquisa. Fui construindo exatamente o tema que eu gostaria de trazer para uma discussão na sociedade, porque o tema eu não estou trazendo para a minha vida, sim, também, mas eu quero devolver à sociedade como diálogo, como ponto de partida, para, de fato, chegar a grandes benefícios ao outro, não é? A própria sociedade. Daí, as hipóteses, elas foram, com a força do tema, a gente encontra o problema, não é? Porque o tema por si, ele existe, mas ele não dá aquela amplitude, não é? A amplitude dá para o tema a partir do problema que a gente quer. Com aquilo que a gente viu e percebeu, a gente quer dialogar sobre ele, não somente com grupos pequenos, mas com a própria sociedade. Né? E as hipóteses foram acontecendo. E com elas, vocês vejam que eu já estou nos elementos do projeto de pesquisa, né? Trazendo para vocês. E com ela veio exatamente a justificativa, por que eu estou trazendo esse tema, o problema, que dá uma força, que é o motor de fato da pesquisa, né, o que move de fato, e a justificativa, que ela vai encorpar todo esse movimento. E, em seguida, vem o objetivo geral, que vai permear por todo o projeto de pesquisa, chegar ao resultado final, e esse resultado final, ele volta para a sociedade, e a própria sociedade dialoga conosco, não é? Porque é amplo, e dá grandes resultados sobre isso, né? Para todos nós. Bom, eu trago também uma parte assim, eu gostaria muito de sinalizar isso aqui. Eu gostaria, assim, muito que cada um de vocês, por quê? Porque, para mim, foi muito essencial a questão da importância do levantamento bibliográfico. É muito especial isso aqui. Porque se a gente não tiver uma super atenção a isso, que vem da gestão do tempo, porque quando a gente tem tempo, a gente colhe bons frutos. E o referencial bibliográfico tem que ser de qualidade. São os bons frutos que vai permear dentro do projeto da gente. Então, aí vocês vejam bem, ele é a base do referencial teórico de qualquer monografia. Fazer um levantamento bibliográfico significa pesquisar, selecionar textos compatíveis com o tema escolhido. Vocês vão ver a importância dos pares quando eu chegar mais para frente um pouquinho. A importância. E quando a gente se encanta, gente, porque a gente não pode fazer um projeto de pesquisa se a gente não está encantado com ele. Não é? Porque a nossa história, a nossa vida, não é simplesmente uma nota. A nota é a consequência de um processo, de um resultado, chega lá a nota. Mas a vivência, ela é histórica, não é? Faz parte dessa vivência, esse processo todinho da nossa vida, porque há envolvimento de muita gente. Que as pessoas, quando não nos veem encantados com aquilo que a gente busca, eles também querem entrar nessa ciranda da vida, não é? Porque tudo que é busca significa o quê? Luz. Então, é muito importante isso aí. Então, esse levantamento da bibliografia,
ela seleciona textos compatíveis com o tema escolhido, a gente vai ver que vai ter o início dela, o quê? Quando a gente volta ao tema, não é? Quando a gente olha para o tema, com certeza, quando a gente definiu o tema, a gente já deu uma olhada, sutilmente, no referencial teórico que a gente quer. Por quê? Porque a gente não pode, pelo menos experiência minha, a gente tem que ter material suficiente para a gente estar assim, escolher, e a gente comparar. Não é? Um autor, de repente, faz uma abordagem, o outro discorda, então a gente vai ter o equilíbrio vai ser nosso, nós somos o pesquisador, entendendo? Então, eu digo a vocês, eu estou e sou encantada pelo projeto de pesquisa, porque a gente adquire muito conhecimento para a vida, não é? Aí eu saio da questão da referência bibliográfica e vou para a importância do cronograma. Eita, que esse aqui, gente, a gente tem que ter uma maturidade tão grande, porque há uma demanda de atividades tão grande em nossas vidas. Mas se a gente, de fato, quer um resultado eficaz, que traga grandes benefícios para a nossa vida, momentos inesquecíveis, então a gente vai ter que priorizar esse cronograma, né, da melhor forma. O cronograma traz uma visão geral das atividades, né, e das relações entre elas, além de mostrar os prazos das atividades e o prazo final do projeto. Eu, na minha experiência, eu já desenhei o cronograma, não é? Trazendo algumas, as datas 2021.2, não é? E com perspectiva 2020.2 e com perspectiva 2021.1, tá certo? Não tenho ainda o cronograma da faculdade, mas eu tenho já a minha prioridade de tempo. Vou deixar de fazer uma viagem, não é? Para priorizar o que, de fato, eu busquei, porque eu quero que haja uma qualidade no meu projeto de pesquisa, no meu desenvolvimento e também em todos os processos da minha vida, nesse projeto aqui. Certo? Então, eu gostaria, sim, nessa parte aqui, esse olhar especial para a escolha, está entendendo, da pesquisa, dos textos, não é? Dos livros, tá? Tem um olhar especial sobre isso aí. E a importância, já priorizando o cronograma. Mas eu não tenho, assim, a data para isso, para aquilo. Não, mas você vá colocando alguma coisa, porque quando você começa, gente, você volta sempre para ele olhar e você começa a determinar. Está entendendo? Porque já houve o caminho para isso. Então, eu tenho uma coisa assim super importante para dizer para vocês, nessa partilha de experiência, porque é tanta coisa para a gente partilhar. A troca de experiência é muito enriquecedora na construção do projeto de pesquisa. Veja, não foi apenas assim, nós não chegamos, Marília, Rafael e eu, para o professor, do nada, nós gostaríamos de fazer um papo acadêmico. Não, gente. Ele veio exatamente de uma base de conhecimento, tá certo? Então, nós tivemos, assim, a grande necessidade de o que nós aprendemos, o que nos foi ensinado, e o que nós aprendemos, nós gostaríamos também de não ficar só para nós, porque o que a gente aprende, se fica apenas em nós, não valeu a pena essa aprendizagem.
O que vai valer a pena é se a gente ganhar a capacidade de levar até o outro. Então, foi onde, de fato, nasceu o Papo Acadêmico aí. Marília, Rafael e eu, a gente já vinha desde o início, não é, das aulas do professor Pedro, dialogando. Cada aula a gente dialogava. E ia fortalecendo, está entendendo, os conhecimentos. E também, a gente, quando via um texto, bom, o tema de Rafael é um, ele vai dizer depois, o meu direito de família, o tema de Marília é outro, ela vai dizer no momento dela. Mas quando a gente via algum texto, sinalizando alguma biografia relacionada, Marília iria somar as escolhas de Marília, a gente enviava para ela. Vocês vejam como o projeto de pesquisa é ampliado. É ampliado. Então, nos nossos diálogos, nós estamos, como eu disse a vocês, dialogando direto, certo? Sobre as nossas aprendizagens, mas não somente as nossas aprendizagens, os nossos desafios também. Não é? Rafael, os desafios dele, os meus desafios também, Marília, os desafios, e a gente vai crescendo nesse movimento. E no percurso, como eu já disse anteriormente, foram surgindo da gente chegar até vocês. Nós levamos para vocês o que nós temos de mais precioso em nossa existência. É o que nós acreditamos. Nós estamos aqui trazendo o melhor de nós, tá certo? Então, que as nossas experiências, no maior grau de valores, de ternura, tá entendendo? De esperança, de que é possível a gente se encantar com o projeto, com o nosso projeto de vida, o nosso projeto de pesquisa, porque nós somos seres humanos. E os seres humanos, eles têm a capacidade, nós temos a capacidade de olhar ao entorno e fazer essa troca com muita maturidade. Tá certo? Então, vejam bem, que eu já tenho uma dica aí para vocês. Os 3, nós vamos, com vocês, também sermos multiplicadores da ideia. Não é? Hoje é o Papo Acadêmico, então vamos lá. Tá certo? Vamos continuar trocando esse movimento, fazendo esse movimento de troca, não é verdade? Então, desse movimento de vida, essa experiência riquíssima. Você não pode imaginar o que eu escuto de Rafael no projeto dele. Ai, meu Deus, eu já aprendi tanta coisa. O que eu escuto de Marília, ai, meu Deus, eu já aprendi tanta coisa. Eles dizem do mesmo jeito. Imagine de vocês essa troca nossa. Que riqueza vai ser. Tá certo? Então, que a gente e que vocês possam levar esse encantamento para os outros e não deixar. No caminho, todos têm que estar. Não é? Você sabe que a travessia, o caminho, a trilha, todos não estão no mesmo lugar, não. Tá certo? Cada um está no seu. Mas é possível todos caminharem. Todos caminharem. Tá certo? Então, essa é a minha experiência. Eu estou, assim, graças a Deus, assim, muito feliz, porque eu já fiz projeto de pesquisa em outra graduação, e que eu me encantei com outros movimentos. Mas eu digo a vocês, esse agora, gente, eu tenho agradecido muito a Deus, porque tem sido assim, nesse tempo, não é, de reclusão, de tudo, da gente estar em casa, mas como é possível a gente ressignificar o tempo, os nossos valores, não é? Ressignificar as nossas vidas. Como é possível a gente ressignificar o projeto de vida, dando esse movimento? Viu?
Então, agradeço, assim, profundamente, assim, a cada um, ao professor Pedro, à professora Cora, que é a coordenadora, a todos os professores, que eles estão dentro desse movimento de projeto, né? Tá certo? Então, é por aí, viu? Excelente, querido. E de você? Eu vou me reservar aos comentários finais, para poder dar mais tempo a vocês, tanto quanto queiram. O ideal é ouvi-los. Então, a gente já segue para o próximo. Fique à vontade. Boa noite, gente. Professor Pedro, professora Cora e demais. Vocês me viram aqui um pouco com violão, dando essa entrada. E agora eu vou trazer um pouco dessa experiência, né? Meu nome é Rafael Davi. Vocês devem me conhecer. Os que não me conhecem, me apresento agora. Alguns me conhecem de corredor, outros da oportunidade de sala de aula. Gostaria primeiro de esclarecer aqui que, como estudante do 10º período, que sou, a gente precisa, nesse momento, ter uma calma. É isso que eu gostaria de enfatizar. Vamos ter calma, somos estudantes, sabemos o que cada um de vocês estão a passar, por as angústias, as tristezas, as ansiedades, todo esse processo que vai acontecer, que a gente vai precisar passar, é um processo que requer muito de nossa reflexão. Mas, como a Help estava comentando, é um processo que vai trazer essa contribuição para a sociedade de volta. Então, é importante que a gente tenha essa calma, a gente escolha aquele tema, aquele texto que nos despertou, de forma da qual a gente sinta que tem uma certa intimidade. Intimidade é o que a gente precisa dentro desse projeto. Ninguém pode fazer algo do qual não se sinta muito identificado. Quando você faz e escolhe algo que não foi de sua identificação, algo que não despertou muito interesse, mas você precisa fazer e acaba se atrapalhando. Então, é importante que você, desde o 1º período, mas mesmo que não seja, pode ser no 6º, no 4º período, algo que você vem observando, uma inquietude que você, de muito tempo, observa que acontece no direito, seja no curso para os que são de administração, para os devidos cursos. Essas observações, elas podem vir de uma pergunta a um filme que você assistiu, você foi procurar na legislação brasileira e, de repente, viu que não acontece daquela forma, ou o motivo de não acontecer daquela forma. Então, eu venho trazer um pouco dessa experiência sobre um pouco dessa inquietude, né, do que é que vem na nossa cabeça enquanto estudantes, né. Como o Help estava falando, ela é da área civil, né? Ela escolheu, então, o direito civil como porta de entrada dela para a monografia. O meu seria o direito penal. Ela é mais enfatizada para o direito de família, e eu sou enfatizado mais para as questões do sistema prisional brasileiro. Então, é importante a gente trazer essa questão da nossa área, e dentro dessa nossa área a gente encontrar o ponto do qual a gente disse assim, agora eu acho que eu vou falar sobre isso. Agora eu acho, mesmo que você não esteja muito pronto para falar, mas investigue, procure, faça aquelas pesquisas prévias, nada muito elaborado, isso eu digo no início. E aí vamos para o nosso projeto, seja artigo, dissertação ou a monografia. Eu desde muito tempo, acho que desde o 3º período, 4º período, eu sempre enfatizei as participações dentro da faculdade, dentro de qualquer âmbito do qual você vive, você trabalha, você estuda. É importante você desempenhar o papel do qual você é estudante e do qual o que você pode aprender. E esse papel, ele não só é limitado à sala de aula, é dentro de sala, durante a faculdade, a escola, fora da sala de aula. É importante haver essa posição do estudante, enquanto estudante. Porque, gente, é um tempo que depois que passou por esse período, é outra fase da vida. Então, qualquer experiência que a gente tiver, enquanto
a gente está vivenciando aquilo ali, conta para a gente, conta muito para a gente. Eu digo isso no desenvolvimento pessoal. Então, é importante a gente ter essa preocupação com a gente mesmo, né? Eu posso falar um pouco disso dentro do que a faculdade proporcionou e sempre proporciona, desde a pastoralidade, com as missas que é disponível, desde os momentos de conversa com o professor no corredor, essa questão também do projeto de vida, que é importante, ela já mencionou ele, eu estou mencionando mais uma vez, que faz uma diferença muito grande para quando você vai se identificar enquanto estudante e enquanto vida também. Você no lar, seu pai, sua mãe, sua relação de família, sua relação de profissional, né, que você vai almejar ali seus objetivos. É muito importante a gente enfatizar esse lado. Então, o projeto de vida traz essa ideia de você se identificar, de você saber exatamente qual é o seu ponto de origem e para qual objetivo você almeja, você quer seguir. E é essa reflexão de filosofia que todo mundo precisa ter consigo. Isso vai ajudar a gente lá naquele desenvolvimento daquele trabalho que a gente apresentou mesmo com slide ou sem slide, até um trabalho da faculdade, até um trabalho de monografia, que exerce o quê? Vai ser necessário o quê? Vai existir mais tempo para a gente ter que procurar e saber exatamente o que a gente está falando. A minha área foi penal, eu escolhi a área penal. Desde o meu quarto período, eu já tinha a minha área sempre foi penal, mas eu tinha outras áreas de pensamento. Meu Deus, eu agora estou aqui no curso de Direito, qual é a área que eu vou seguir? Tudo isso é angústia eu acho que todo estudante passa por isso. Um ou outro estudante já sabe do primeiro período aquilo ali que ele vai seguir. E muita gente, às vezes a gente sabe que seguiu no primeiro período, mas de repente descobriu que não era aquele curso e de repente não acompanhou até o final. Então, acho que todos nós aqui já estamos chegando até aqui, já estamos falando de TCC, então a gente já estamos seguindo nesse caminho que a gente já teve essa reflexão, essa certeza, né? Então, eu tive várias observações, dica que eu digo para vocês, várias observações durante o curso. Então, durante essa trajetória dentro do curso, no quarto, no quinto, no sexto período, observar o que é que eu via que estava sendo tratado e que eu não concordava ou eu tinha outra ideia. Desde uma legislação, desde uma PL, né, um projeto de lei ainda que não tinha sido, mas era uma inquietude, era um lado, uma ideia interessante, desde qualquer observação do gênero. Então, na área trabalhista, eu não cheguei a fazer o TCC da área trabalhista, porque não era a minha área, mas eu vi uma inquietude sobre, por exemplo, a questão da arbitragem. Eu sempre pensei, meu Deus, isso aí a gente deveria mudar, essa questão já era professora fora, direito do trabalho. Mas eu segui onde era a área do qual eu tinha afinidade. E é isso que eu digo a vocês. Vocês que tiverem outras áreas dentro do direito, e vocês observam que também podem falar disso, podem falar daquilo, escolham aquela que você tem segurança de falar, aquela que você sente que é a área que você já vem estudando, lendo, uma área que talvez você queira participar. Então, é interessante a gente ter logo isso bem esclarecido, para que a gente não fique mudando de área durante as orientações monográficas, um ou dois, e venha tendo essa incerteza que pode atrapalhar muito lá na frente. Então, um pouco falando sobre pesquisas, a referência bibliográfica é importantíssima. Eu tive orientador, o professor Pedro foi meu orientador, eu gosto muito de ressaltar isso, e, para mim, ter um professor comigo durante aquele projeto é fundamental, Então, converse com o seu orientador, escolha bem o seu orientador, veja bem como é que você vai trabalhar isso, porque é um projeto seu, mas é um trabalho que você está aprendendo ali com aquela pessoa que está cuidando do seu caso. Então, é importante você ser muito esclarecido em relação a isso. Das referências bibliográficas, eu posso trazer o Cesare Beccaria, que para mim ele foi o meu, um dos autores assim, que mais me chamou a atenção. O César Roberto Bittencourt também, com o Tratado de Direito Penal. Mas falando de direito penal, o Beccaria, com Dos Delitos e das Penas, que é aqueles livros que eu já tinha tido no segundo, terceiro, quarto período,
e vai trazendo aquela inquietude, né? Então, a gente pensa, meu Deus, olha só o Brasil que a gente vive, e olha só como o Beccaria pensava, olha só... E você vai fazendo essas semelhanças, essas diferenças. Isso é Beccaria no penal, mas você que é da área trabalhista, você que é da área do processo civil, com seus devidos autores. E Beccaria, no meu caso, né, ele tratava muito essa questão da humanidade, essa questão da gente fazer a rigor da lei, mas a gente tratar o caso, a ideia da psicologia disso, né? Ele era penalista, assim, muito no lado do iluminismo penal, né? Então, houveram muitas críticas na época de Beccaria. E há muitas críticas na época de hoje. Então, nós somos aqui defensores de uma ideia, da qual você vai defender essa ideia, tratar essa ideia e dizer os pontos do motivo dessa ideia ser suficiente ali para você despertar a curiosidade em alguém que talvez concorde com você e a crítica para aqueles que não concordarem com os seus pontos. Então, Dos Delitos e das Penas foi o livro que a mim, que fui do direito penal, me chocou bastante, mas não chocar assim, de despertar a ponto de investigar, de querer desenvolver um tema sobre o assunto, onde eu estou falando sobre a arbitrariedade processualista penal. Então, é interessante também ver essa questão, porque esse foi um tema que eu estava desenvolvendo e eu ficava muito na dúvida, meu Deus, como eu vou falar desse tema? Vinha várias palavras para juntar, para formalizar e para entender, meu Deus, qual é o tema que eu vou fazer com que as pessoas entendam melhor. Então, eu fui trabalhando várias conjunções desse tema, mas eu tinha que me concentrar também no que era realmente que eu estou falando. Então, uma coisa para vocês precisam entender, que vai ajudar muito no tempo, é entender exatamente o que você quer. Sobre o que você quer. Qual é a problemática que você está tratando daquilo ali? O que é aquele problema ali? Primeiro, formalize isso para você. Depois, você vai observando, dentro disso aí, fatores que, de repente, levam a situação àquele fator que você está querendo falar, né? Defender ou criticar. Então, é essa observação. E outra coisa, técnica jurídica, né? Pessoal de direito. Aquela coisa, ou pessoal de administração que siga a técnica da administração. A gente precisa concentrar todo esse momento de pesquisa exatamente para a questão técnica do que a gente está trabalhando. A gente está aí desenvolvendo já o estudo do direito na faculdade, então a gente precisa levar na hora da monografia, do artigo, os pontos técnicos que você já ouviu, que você já escutou ali e disse assim, não, eu não concordei com isso aqui, ou de repente concordou. Então, é importante enfatizar muito isso. Pode acontecer de você observar outros autores e não ser tão interessante, mas de repente aquele autor falou um pouco sobre o tema que você estava falando. Então, observe isso e mesmo assim, escute, leia, observe aí qual é a tese que está sendo tratada. Você pode observar outros artigos que estão tratando de um tema, de repente você tem ali uma explanação, aí dizer eu concordo com aquilo ali, ou eu discordo daquilo ali, mas é sempre importante a gente falar de onde é que a gente está pegando daquilo ali, para não ficar uma coisa que parece parecer que foi você quem falou, quando na verdade foi uma pesquisa prévia que houve. Então a gente precisa destacar sempre quem a gente está pesquisando. Artigos, né? Revista científica, né? Qualquer projeto, com livros, página direitinho, as referências bibliográficas, tudo certinho. Então, o cronograma também é muito importante, já foi ressaltado. O sumário, a gente ter aí a base do que a gente vai falar, muito bem traçada, né? Manter essa linha de diálogo sempre, né? Com nossos orientadores. Estava falando também aqui sobre essa questão que eu tenho vivenciado da pandemia, dessa questão do online, né? Eu acho importante a gente também trazer esse ponto, porque até então éramos estudantes presenciais e passamos a ser estudantes presenciais, mas de uma forma online, né? Então, a gente aqui agora conversa por uma câmera, né, por um microfone, e temos essa linha de diálogo. Isso, para alguns, pode soar assim, como uma coisa assim, da rotina, fora de rotina, totalmente, né? Para você se guiar. Então, é aquela coisa, vamos trabalhar a gestão do tempo. A gestão do tempo é importante, o professor Hernandes já havia mencionado sobre isso também em projetos de vida, onde a gente vai tratar o quê? A gente vai entender esse momento que a gente está vivendo
E para a gente não ficar fora da sintonia, porque de repente um dia atrás do outro a gente pode se perder. Então, vamos tentar traçar ali um período, um tempo, para você fazer A, para você fazer B, para você fazer C. Você que já vinha estudando, já vinha fazendo a sua logística de tempo, manter nessa mesma logística. Se você está ali muito concentrado, mas também cansado, mas também exausto, não tem problema de ficar ali, parar uns 20 minutos, uns 30 minutos, respirar um pouco. Não precisa de muita... Eu sei que o nome TCC é uma coisa assim que impacta a gente, mas manter essa calma, manter isso é importantíssimo para que a gente consiga desenvolver melhor o que a gente está fazendo. Pode ter certeza que vocês vão conseguir desenvolver melhor quando vocês relaxarem mais e voltarem a fazer o projeto que vocês estavam, do que fazer direto. Às vezes é muito tão cansativo que você acaba se estressando ali com o momento que você está tentando trazer, né? Então, é isso aí, é você pegar essas observações, você deixar todas anotadas, você pegar qualquer fiozinho de conversa entre um advogado no Instagram, que agora o Instagram tem muitas conversas, né? Eu, pelo menos, eu falei, brincando ali com a professora Cora, sobre Cacai. Cacai é um advogado criminalista, então ele já é da área, então já é uma pessoa que eu sigo ali no Instagram, observo ali uma live ou outra, vejo qual é o tema que eles estão falando, de repente, é um tema do qual eu vou trazer para defender. E aí, olha que interessante, alguém que eu já sigo ali, eu já observo isso. Então, vai acontecer isso. Os temas jurídicos, o direito, ele tem uma gama de assuntos, e os advogados, os ministros, o pessoal em redes sociais hoje se divulga muito também sobre as temáticas, sobre o que está sendo tratado, o que está sendo comentado, né? E a gente sabe que é comentado muita coisa. Então, é natural que a gente ache ali que tenhamos, assim, uma crítica em relação àquele ponto, tenhamos ali elogios sobre aquele ponto. Vai tudo depender ali das suas observações e o sentido que a sua monografia vai seguir. É o que você acredita? Você primeiro tem que ficar convicto disso. Tem que ser um ponto do qual você, enquanto estudante, acredita que é daquele jeito, né? Você primeiro precisa ter essa clareza sobre si, né? Todos nós somos mente pensantes. Todos nós temos o diálogo, desde teoria geral política do Estado, quando a gente já trabalhava isso, né? Quando a gente já falava disso. Então, a ideia de política, a ideia de história, a ideia de filosofia. Então, dentro do direito, a gente vai discutindo, vai debatendo sobre os assuntos e, dentro disso aí, a gente vê qual é a nossa convicção, o que é que a gente acredita, o que é que a gente leu até hoje que comprova. Mas tudo isso não tem como base uma crença, não tem como base porque alguém disse, não, tem que ter como base a ciência que você empregou, a ciência que você acreditou, tenha fé nas instituições ali, entendeu? Então, todos os seus argumentos têm que ser pautados dentro de uma questão prática, de uma questão que foi de fato, que ocorreu de fato aquele teste, aquela ciência na sua essência, né? Então, falando ainda sobre essa questão da pandemia, a gente está aí com essas metodologias online, que ajudaram bastante, graças a elas a gente está podendo ter o nosso encontro hoje, do Papo Acadêmico, não fosse por ela, não seria viável, estamos todos aqui, então, é um novo tempo, mas também é um tempo que a gente precisa saber lidar com ele, né? A gente tem a internet, a gente tem essa questão da facilidade, né, na comunicação e nas pesquisas, mas a gente tem que também ter noção de saber onde a gente está, como é que a gente está trabalhando isso. Então, a gente não pode deixar de ressaltar essa questão. Então, é importante. Falei um pouco aqui sobre o projeto de vida, falei sobre essa questão do meu livro, né, desse livro, que não é meu, é do Cesare Beccaria, olha eu ressaltando aí a referência bibliográfica, e vou trabalhando, e é isso, a gente vai trabalhando dentro disso. Quem sabe o que você está desenvolvendo é agora uma semente, minha gente, é agora uma semente, e de repente vai evoluindo, vai se tornando algo que você não sabe definir o futuro, mas é o início de um trabalho acadêmico que desempenha em algo promissor ali do que você está defendendo. E aí são as fases naturais, a graduação, pós-graduação,
e afins, não é verdade? Então, é dentro disso aí. Eu espero que eu tenha trazido aí um pouco dessa minha experiência para vocês, observando essas questões. Vocês viram aqui da área civil, um pouquinho aqui da área penal. Eu não vou falar a área da nossa próxima colega, que ela mesma vai se identificar, e queria agradecer. Estamos aí à disposição, e é um prazer participar aqui desse primeiro encontro, eu acredito, né, do Papo Acadêmico. É isso aí, eu só posso dizer incentivar e motivar vocês. Se mantenham inquietos relacionados aos temas, se mantenham inquietos relacionados ao direito em si e a seus cursos, para sempre manter viva essa coisa, assim, do descobrir, do pesquisar, e é isso, gente. Espero ter ajudado aqui, contribuído, estamos à disposição. Obrigado. Certamente, querido. Obrigado, muito obrigado pela participação. Excelente o que você coloca, e mencionar antes de passar para a Marília, a importância do que você traz, você colocando como estudante do 10º período, e a ideia é que esse momento aqui estimule os colegas a, em qualquer período que estejam, já começar a poder refletir a respeito do seu projeto de pesquisa, do que quer pesquisar, né? Esse incentivo é para que isso seja feito de maneira perene dentro da graduação, mas que, se não ocorrer, que pelo menos o momento final, aquele formal que é exigido do TCC, seja pensado, seja projetado, né? Então, isso é algo relevante de pontuar. Obrigado. Marília, seguimos. Fique à vontade. O microfone está desligado. Desculpa. Boa noite, Agora. gente. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Eu inicio com um agradecimento ao professor Pedro, que nos deu a honra de participar desse momento tão enriquecedor no mundo acadêmico, né? Em relação ao papo acadêmico, é necessário destacar algumas coisas, né? Que a base do projeto é a síntese de informações, que tem como objetivo o progresso humano, a gente evoluir, a gente está sempre em constante mudanças e melhoras, claro, né? É uma dedicação contínua, não é uma coisa que a gente separar momentos, curtos momentos, para a gente se dedicar para esse projeto. É uma dedicação contínua, que deve fazer parte do nosso projeto de vida, para que ele seja construído com base, que ele seja sólido, um projeto sólido. Devemos tratar também com entusiasmo, sempre essa nossa trajetória, isso vai ser sempre um diferencial, pois certamente teremos ideias e possibilidades de novos conteúdos. Não devemos colocar o nosso projeto como um obstáculo, poxa, eu não consigo fazer hoje não vai dar, fica difícil, e sim como uma meta, a gente colocar como meta e fazer o possível para cumprir essa meta, para que essa meta seja cumprida. Como o Help falou, como o Socorro falou, temos que colocar como prioridade, sempre aliado o cronograma do projeto com o cronograma da nossa vida, o planejamento da nossa vida com o cronograma do projeto, para assim conciliar, poder haver uma conciliação dos dois na nossa vida. Sobre o tema, eu escolhi direito do trabalho, baseado mais na reforma trabalhista, especificamente na reforma trabalhista, pois o direito do trabalho é um ramo do direito que eu observo a presença de problemas, a presença constante de problemas, porque existe sempre a parte vulnerável, que é o trabalhador. Existe sempre a relação de trabalho, a empresa e o trabalhador. Então, o trabalhador, ele sempre é a parte vulnerável e ele sempre estará presente nessa relação de trabalho, nesse tipo de contrato. Então, o trabalhador, ele é a parte vulnerável, então, com certeza, tem algum problema nesse tipo de contrato, nesse tipo de trabalho. Então, é necessário uma dedicação especial a isso. Então, foi nessa forma, nesse entendimento, que eu escolhi o meu tema. Eu escolhi o direito do trabalho muito antes de entrar na faculdade.
a gente não deve escolher esse tema no semestre, a gente não deve, né? Não seria o ideal a gente escolher esse tema próximo, durante o andamento da disciplina. E sim, antes, a gente já observar a nossa identificação com aquela disciplina. Então, mesmo antes de entrar na faculdade, eu já havia escolhido o direito do trabalho. Mesmo sem ter cursado outras disciplinas, o direito civil, o direito penal, mas eu já sabia que eu queria o direito do trabalho. E mesmo estudando, após estudar algumas disciplinas, eu ainda, por algum tempo, eu ainda fiquei, surgiu a possibilidade de fazer um outro ramo do direito, estudar um outro ramo do direito, que no caso foi o direito constitucional. Eu fui monitora da disciplina de direito constitucional, gosto muito da disciplina de direito constitucional, mas que realmente o direito do trabalho é o ramo do direito que eu me identifico. Quando eu realmente cursei, isso foi com o constitucional, foi antes de eu ter estudado a disciplina de direito do trabalho. Mas aí, quando eu paguei a disciplina de direito do trabalho, só confirmou aquela minha ideia inicial, desde antes da faculdade, que é o direito do trabalho. Então, essa parte, o direito do trabalho, esse ramo, serviu como base para o meu projeto de pesquisa. E aliado com isso, que eu já penso também em que eu curso direito, a gente com certeza vai provavelmente fazer a OAB. E o meu objetivo de fazer a segunda fase da OAB é pensando também em direito do trabalho. Então, surgiu essa ligação, uma coisa aliado com a outra, né? A parte do meu projeto de pesquisa, juntamente com a OAB também, de Direito do Trabalho, a segunda fase da OAB. E por que surgiu desde antes da faculdade, né, o Direito do Trabalho? Como foi que surgiu a parte de Direito do Trabalho? Antes, eu trabalhava numa empresa onde eu era preposta nas audiências judiciais. Então, toda a demanda judicial que existia na empresa, eu ia como preposta para as audiências. Então, principalmente nas audiências trabalhistas, né? Então, eu passei a me identificar com o direito do trabalho. Desde antes, eu já pegava CLT, eu disse, não, eu quero entender como é isso. E já lia, já pesquisava sobre o direito do trabalho. Então, foi a partir daí que eu disse, não, eu quero ser advogada. Eu não quero ir como preposta pela empresa, eu quero ser advogada. Então, foi daí que eu escolhi o direito do trabalho, né? Então, depois que você define o ramo do direito que você quer cursar, que você vai querer realizar o seu projeto de pesquisa, aí vai acontecendo um funil, vai se afunilando as coisas. Aí tudo tem que ficar mais detalhado, vamos estudando, chegando a pontos mais específicos onde nós queremos chegar. Aí, então, é quando conseguimos chegar no tema, a gente primeiro escolhe o ramo do direito e vai afunilando isso, até chegar ao tema, o objetivo geral, os objetivos específicos, para depois existir a construção do projeto, né? Então, devemos traçar com isso também o cronograma, que deve ser cumprido, como Socorro falou, como Rafael falou. Esse cronograma deve ser aliado com esse projeto. Ele tem que andar sempre juntinho. Por quê? Porque seguindo todas as etapas do cronograma é quando a gente vai conseguir, em junho de 2021, apresentar o nosso projeto. Nós já temos o período provável para apresentação do nosso projeto. Então, é só agora pesquisar. E esse projeto vai estar realizado, vai ser apresentado no tempo correto, né? Então, sempre direcionando essas pesquisas, sempre procurando também as melhores bibliografias que estejam sempre voltadas para o tema. Então, isso tudo vai facilitando, vai ajudando na criação do projeto.
Eu já fiz outros projetos de pesquisa, né, em outra graduação que eu cursei. E todo estudo é enriquecedor, toda pesquisa serve como contínuo aprendizado. E devemos sempre aproveitar cada momento que vivemos, cada momento realizado, e aproveitar todo o conteúdo que é estudado, porque isso vai ser enriquecedor. E isso será enriquecedor sempre durante a nossa vida. Uma coisa muito positiva da faculdade FIC é que a parte de orientação monográfica 1 é dividido, que a parte de orientação monográfica é dividida em orientação monográfica 1 e orientação monográfica 2. Temos 2 disciplinas, né, em direito. Então, é o que favorece, porque temos a possibilidade de construir o nosso projeto antes. Em um semestre, temos 6 meses para realmente, para quem ainda não tem o tema definido, como eu já tinha o meu, a área que eu queria, o ramo do direito, temos 6 meses para determinar esse tema, construir o tema, construir os objetivos, construir todos os elementos que um projeto de pesquisa é necessário. Então, temos esse tempo adequado no projeto de orientação monográfica 1. E, então, em orientação monográfica 2, é que vamos, com o nosso orientador, devemos escolher, realmente traçar dar andamento para o nosso projeto de pesquisa, né? Traçar e construir o nosso TCC. Então, temos essa divisão. Eu acho que isso facilita muito. É um benefício que a faculdade, uma vantagem que a faculdade oferece para os alunos de ter essa divisão, facilita muito isso, né? Porque em algumas faculdades não existe orientação monográfica 1 e 2, é uma disciplina só que você tem que realizar o projeto, construir todo o seu TCC. Então, isso é o que é muito positivo, eu avalio como muito positivo. Então, é isso. Eu espero que o meu projeto, que as nossas experiências sirva de apoio e que agreguem o projeto de todos vocês e que sirva para o crescimento de todos. E essa foi a minha experiência. Fantástico, querida. Obrigado. Muito, muito bom. Pessoal, essas são, então, as experiências narradas pelos próprios estudantes, né? A gente já havia comentado, esse momento foi um momento que nasceu da iniciativa deles, a ideia é que tenha continuidade, né? Que vocês continuem com isso. Para a gente é um prazer, uma minha, de ter sido convidado a participar também, e ter essa honra de moderar, para mim é uma felicidade de fato. E vocês trazem coisas muito pertinentes, né? Muito necessárias de serem pensadas, tanto pela necessidade que a gente tem da pesquisa, né, no nosso cotidiano, quanto por ser uma exigência formal. Esse ponto também é relevante. Mas, de fim, antes da gente ter um momento de encerramento, né, que eu acho que o Rafa e a Socorro vão trazer também, eu acho que é importante enfatizar alguns pontos. O primeiro aqui é uma espécie, para aqueles que já tiveram oportunidade de ter esse momento em outros cursos, sabem um pouco melhor, né, como é passar por isso, mas me parece que esse momento de trabalho final do curso é um momento também de rito de passagem, né, quando você demonstra o seu amadurecimento para discutir as questões em um nível profissional, né, quando você se apresenta para a comunidade profissional que você vai ingressar após o curso de uma maneira formalizada, de uma maneira a se familiarizar com os pressupostos de discussão da área. Então, isso é uma primeira questão que torna esse momento fundamental, né, de ser feito e bem feito. E aí, todos os pontos que vocês trouxeram são fundamentais, né, a questão da gestão do tempo, a questão de estabelecer metas e organizar isso, mas dentro dessas questões, o fundamental que vocês colocaram, porque todas elas são mais voltadas para a questão procedimental, de como realizar, mas o que vocês trouxeram de muito importante é justamente o que dá o ímpeto para que essa pesquisa se desenvolva e aconteça, né? Que é a vontade que vocês têm de pesquisar o tema. Então, isso
é fundamental. A pergunta que vocês visam responder, o problema que vocês visam contribuir com a pesquisa de vocês, deve ser algo que, ainda que vocês não fossem obrigados a dar essa resposta, vocês gostariam de tê-la. E essa deve ser a ideia. Ou seja, eu estou pesquisando um tema que eu quero efetivamente chegar ao final e ter considerações finais a respeito desse tema. Independente de se eu vou apresentar isso em uma formalidade ou não. Isso é muito necessário. É aí que a gente tem os outros traços se abrindo para essa experiência da maneira como vocês trouxeram, de modo tão orgânico e interessante com as experiências de vocês, né? A questão da autenticidade, a questão da tranquilidade com o tema, da vontade de efetivamente realizá-lo, da vontade de conversar com os colegas a respeito disso, né? A gente sabe que a atividade científica de pesquisa pressupõe que a gente entre em diálogo com outros. Geralmente a gente faz isso sozinho com os livros, né? Isso é um diálogo, a gente está dialogando com as referências na área, né, na literatura especializada da área. Isso é muito necessário, o Rafael enfatizou, vocês também enfatizaram, é necessário que vocês se engajem e entrem em contato com a literatura específica do tema, então elegendo um autor principal para ser o interlocutor de vocês ou alguns autores, né, que vão servir de apoio para essa discussão. O Humberto Eco tem uma frase muito interessante, uma das obras dele, que é colocar para que nós que estamos fazendo pesquisa tenhamos paciência com a banca. Precisamos construir o nosso projeto de modo a banca compreender, porque ainda que nós sejamos, de fato, gênios, a banca não vai conseguir compreender isso. Então, a gente deve ter metas, objetivos muito bem consolidáveis, né, dentro do nosso percurso de pesquisa, de modo a que isso fique acessível para os outros. Então, o tema é necessário que ele converse com você de uma maneira muito íntima, como os colegas colocaram, mas precisa ser construído de um modo a dar acesso aos outros. E, para isso, você tem que construir isso com os outros, né, com aqueles que já estão na área e produziram obras que são referência, e com os seus colegas, né? Esse elemento é muito importante. Você consegue fazer um trabalho sem compartilhar com seus colegas, mas se você compartilha, o seu trabalho vai ser mais rico, como os colegas trouxeram, né? Um último ponto que eu queria trazer, que me parece indispensável, né? Dentro de tantos que foram colocados, né? A questão de vocês identificarem bem a área de vocês é uma necessidade, porque pesquisa pressupõe, me parece, interdisciplinariedade. Mas se você, então, é interessante que você dialogue com as áreas. Mas quando você identifica uma área específica, significa que você está identificando uma comunidade de interlocutores específica. E com isso você já está dizendo ao seu público com quem você dialogou na sua pesquisa. Então, a interdisciplinariedade é necessária, vocês precisam ter uma visão aberta para compreender o tema como não sendo estritamente algo relacionado ao direito, nunca é, sempre se trata de outras dimensões, mas vocês devem fazer recortes também para que a pesquisa se torne factível, para mostrar bem o que vocês querem demonstrar com ela. Mas o ponto que é fundamental, trazido pelos colegas, que está na imanência de tudo que a gente conversou, é o fato dessa pesquisa precisar se conectar a um projeto maior seu, a um projeto de vida, não é que você estabeleça para si, porque a sua carreira não pode estar dissociada do que você pretende fazer no futuro, né? A carreira não é algo que você vai sustentar de modo abstrato, é algo que vai trazer impactos para o seu cotidiano, para o seu fazer diário. Então, você deve pensar em tudo que você faz com esse cuidado. E a pesquisa tem um papel muito importante, porque ela tem um potencial muito rico de orientar o seu caminho, né, nessa projeção de carreira que você busca. Então, isso é fundamental. E aí, para isso, como dica final, que eu queria trazer para vocês, para passar para o encerramento dos nossos colegas, é que vocês notem que a atividade de escrever, assim como a de falar, né, e assim como todas as outras capacidades e competências que a gente desenvolve enquanto ser humano, não é algo que possa ser desenvolvido sem atenção, sem técnica, sem aprimoramento, né? É algo que leva tempo para a gente aprimorar. Então, se escrever, o fato de escrever ser difícil não é algo exclusivo seu, né? Todos experienciamos isso, né? Ainda aquela pessoa que escreve de maneira formidável, ela tem espaço para melhorar a sua escrita, e só faz isso quando conhece bem
o seu próprio processo criativo, que vai ser sempre inexoravelmente distinto. Cada um de nós vamos ter um processo criativo próprio. E eu acho que, como nota final, vocês precisam descobrir qual é o de vocês. Como é que vocês estimulam o processo criativo de vocês para a escrita, né? E isso pressupõe diversas questões, tanto a forma efetivamente de escrever, mais o ambiente que vocês escolhem para escrever e a forma como vocês organizam o tempo que vocês vão ter para escrever e o espaço. Então, essa dica final eu acho que é fundamental para que a escrita de um TCC, de uma pesquisa, seja algo prazeroso e não seja algo efetivamente custoso, né? Então é isso, pessoal. A gente parte, então, para um momento de encerramento. Acho que a gente tem uma mensagem final dos colegas, talvez musical também. Qual é a... Muito bem. Então, fiquem à vontade. Professor Pedro, pelas colocações. Nós temos aqui um momento aqui final, né? A todo mundo que está assistindo a gravação, que participou ao vivo e que vai observar e assistir no momento posterior. É muito bom saber que o interesse de vocês aí estão dentro deste caminho, né? Do que a gente já veio aqui trazendo as orientações. Então, mantenham esse interesse, né? Fortaleçam isso, não desistam, e vai dar tudo certo, com muito preparo, com muita técnica e paciência, né? E paciência. Importante também frisar, tudo que você vai trazendo aqui, esse projeto que você vai trazendo aqui, no futuro, é uma sustentação oral, uma audiência, é um padrão que você vai ter ali, do que você vai exercer, seja no direito público, seja no direito privado, né? Um ponto que eu gostaria de destacar é a questão da experiência que você tem, ou que você pode vir adquirir durante a sua graduação, que seriam os estágios. Aqueles que já vêm estagiando, ou aqueles que ainda não entraram nessa oportunidade de estagiar, se vincularem. Tem aí a faculdade da gente oferece vínculo também com o escritório de advocacia, com o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, é importante, né, a gente ter aí essa experiência que conta muito. Para mim, no meu caso, foi a segunda vara da execução penal que contou bastante durante essa trajetória. E, para finalizar, as palavras de Marília, as palavras de Help, as minhas palavras aqui, professor Pedro, professora Cora, trazer aqui mais um lembrete, que já vem trazendo lembrete, pessoal, no Hangout Chat, nos grupos do WhatsApp. CPA, né, a Comissão Própria de Avaliação, até aí o dia 14, para vocês fazerem aí na sua secretaria virtual, porque é importante a gente trazer a devolutiva sobre a nossa instituição. Então, por favor, não deixem de fazer, tá certo? E agora a gente vai finalizar, como a gente veio na abertura, foi um momento musical, nada mais justo da gente trazer também mais um. Então, gente, espero que vocês tenham aproveitado isso aí. Vamos cantar agora uma canção para alegrar. A canção se chama Stand By Me, que significa Fica Comigo, que é um sentido de junção, de crença também, né? A gente tá todo mundo junto nessa. Então, vamos lá. Oh, yeah. Oh, my God. Stand by me. No matter who you are, no matter where you are,
stand by me. Fica comigo, stand by me. Obrigado a todos. Bem-vindos ao Papo Acadêmico. E parabéns a todo mundo. Noite memorável. Formidável. Excelente. A gente começou com um momento musical da Terra e aí acabou com esse momento internacional, tá vendo? Maravilha. Maravilha. Quer ser universal, né? Faça parte da sua aldeia. Muito bem, pessoal. Completamos, então, a noite com esse percurso formidável. Parabéns para vocês e obrigado à participação de todos. Eu encerro agora a nossa gravação e desejo a todos vocês uma excelente noite